everyone! Como é que estão vocês? Tudo bem? Sou o professor Silvio, vamos começar a nossa aula com um breve recado para vocês de fazer as atividades no Classroom para computar a presença de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o seu professor pelo mural. Se persistir as dúvidas, troca uma ideia com a equipe pedagógica da sua escola, com a direção da sua escola, que vai auxiliar vocês nesse momento, ok? Na aula passada, nós ampliamos o nosso repertório léxico e falamos sobre o passado contínuo, as suas formas, estruturas e os seus usos. Na aula de hoje, nós vamos manter a ampliação do nosso repertório através das tirinhas ou das comic strips e vamos falar da relação passado contínuo com o passado simples, ok? Eu quero que vocês observem agora, let's see Calvin again. Calvin vem participando das nossas aulas já há um bom tempo. Observem que a nossa tirinha, ele diz aqui, see these no-goons? I didn't make them. I mean, I made one, sort of by accident, but the rest made themselves. They were building an army. See, that's why I had to freeze them last night. I had to get in while they were sleeping. It wasn't only my chance. See, it all makes sense. See? Oh, they never see. Então observem que aqui na nossa fala, o Calvin, ele traz uma informação e ele mostra para os pais essa situação e no fim do nosso quadro, observa-se que talvez não é bem o que ele tinha esperado. Observem o nosso quadro, vou dar um tempo para vocês responderem a letra A. What's a snow gun? O que é a snow gun? Vou dar um tempinho, dá uma olhada de novo no quadrinho que nós vamos fazer mais atividades sobre ela. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. Olha lá, pessoal. What's a snow gun? Snow gun, it's a hostile snowman. Então, o snow gun é um homem de neve, um boneco de neve, mas no sentido hostil, né? No nosso exercício, answer the question according to the chart. Então, de acordo com o quadrinho em questão, vamos fazer as perguntas e utilizá-lo para a resposta. How many snow guns did Calvin make? Letra A. Quantos dos homens de neve hostis foi feito pelo Calvin? B. How did Calvin make the snow goons? Como que o Calvin fez esse snow goons? Nós já vimos o nosso quadrinho, vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já retorna. Olhem lá, pessoal. Na pergunta A, how many snow goons did Calvin make? Quantos dos snow goons ele fez? He made one. Está bem a informação com até um certo destaque. E how did Calvin make the snow gun? Como que ele fez esse snow gun? By accident, sort of by accident, ok? Agora, observem os dois quadrinhos e a alternativa C, how did Calvin feel after talking to his parents about the snow guns? Como que o Calvin se sentiu depois que falou com os pais dele sobre os snow guns? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observem, pessoal. How did Calvin feel after talking to his parents? Como que ele se sentiu depois que ele falou com os pais dele sobre os snow guns? He was disappointed. Observem que até pelo próprio rosto dele, ele percebe que eles não viram, ok? Agora, check true or false. Observe o nosso quadrinho e nós vamos responder. Calvin froze the snow gun last night. Letra A. O Calvin congelou o boneco de neve na noite anterior. B. The snow guns were sleeping. Os bonecos de neve estavam dormindo. E C. Calvin said his theory was true. Calvin disse que a teoria dele era verdadeira. Nosso quadrinho está aqui para ajudar vocês. Vou dar um tempo e a gente já retorna. Observem, pessoal. Na primeira frase, letra A, Calvin froze the snow guns last night. Essa informação ela é verdadeira. Quando ele diz assim, that's why I had to freeze them last night. Foi por isso que eu os congelei. Na letra B, the snow goons were sleeping. It's true.
I had to get them while they were sleeping. Eu tive que fazer isso com eles enquanto eles estavam dormindo. E na letra C, Calvin said his theory was true. Calvin disse que a teoria dele é verdadeira, né? Era verdadeira. It was my only chance. See, it all makes sense. Então tudo faz sentido. Observe que todas as frases elas são verdadeiras de acordo com o nosso quadrinho, ok? Agora nós vamos falar sobre a relação passado contínuo e passado simples. O que nós precisamos lembrar? Passado simples fala a respeito de uma ação terminada. Sempre vamos seguir a ordem. Na forma afirmativa, sujeito, verbo e complemento, o verbo sempre no passado, fazendo relação se é regular ou se é irregular. Na negativa, eu esqueço se é regular ou se é irregular, porque eu vou usar auxiliar did, junto do not ou didn't, né? E o verbo sempre na forma base, sempre no presente. Na forma interrogativa, eu vou usar did, seguindo do verbo no presente, ou na sua forma base, com a diferença que nós vamos iniciar a frase com o auxiliar did. Como nós temos os 3 exemplos aqui. I made the cake, eu fiz o bolo. I didn't make it, não o fiz. Did you make it? Você fez? Então observem que usei o mesmo verbo nas 3 formas, com as auxiliares presentes. O passado contínuo, por sua vez, fala de ações que estão em processo, que estão acontecendo, mas no passado. Qual é a regra? O uso do verbo to be no passado, was ou were, seguido do ing no verbo principal. Por exemplo, they were building an army. Eles estão construindo, eles estão criando um exército. I was waiting they sleep. Eu estava esperando eles dormirem. Então vejam, na primeira frase temos were por causa do sujeito e na segunda temos was também por causa do sujeito, ok? Agora, we can use the simple past and past continuous in the same sentence. Nós podemos ter tanto o passado contínuo quanto o passado simples dentro da mesma frase. Observe. While Calvin was explaining his theory, his parents didn't listen to him. Enquanto Calvin estava explicando a teoria para os pais, eles não ouviram. Então vejam que nós temos 2 ações, uma no passado contínuo e uma no passado simples. Por quê? Porque já aconteceu esse fato, então as 2 se encontram lá no passado. We need some words to connect the 2 sentences, like when, while, as. Então, o que vai fazer? Como que nós vamos perceber se a frase está no passado simples ou no passado contínuo? Nós temos que prestar atenção nos conectivos. While, when, as, porque vai auxiliar vocês a identificarem se a frase vai ter uma continuidade ou não. Observem se essas 3 palavras estarão ou no início ou no meio da frase, porque ali nós vamos conseguir observar esse link. The snow goons were planning attack when Calvin arrived. Então, os bonecos de neve estavam se preparando para o ataque quando, vejam que num primeiro momento a ação que tinha continuidade se encerra e começa uma segunda, quando Calvin chegou. Então a primeira está no passado contínuo, a segunda está no passado simples, ok? Agora eu quero que vocês observem e escrevam as frases de forma correta. Nós temos os fragmentos dela, eu quero que vocês a coloquem de forma correta, tanto na letra A quanto na letra B. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já volta. Olha lá, pessoal. A nossa primeira frase, nós falamos sobre Einstein. Então, fica assim. Einstein was developing the relative theory when he created the equation E = mc elevated. Então, Einstein estava desenvolvendo a teoria da relatividade quando criou a equação famosa dele. Vejam que eu coloquei o when separando as 2 frases. Mas nós também podemos estruturar a frase usando o when no início. When Einstein created the equation E = mc elevated, he was developing the relative theory. Quando ele criou a equação, ele estava
desenvolvendo a teoria da relatividade. Então, observem que tanto nós podemos começar a frase com o passado contínuo ou com o passado simples, ok? Na segunda frase, letra B, nós temos Calvin was freezing Snowgoon's army when Hobbes called him. Calvin estava congelando o exército de bonecos de neve quando o Hobbes o chamou. Ou nós podemos começar. When Hobbes called Calvin, he was freezing the Snowgoon's army. Quando Hobbes chamou Calvin, ele estava congelando o exército de bonecos de neve. Então observe como eu falei para vocês que when, while e as pode aparecer ou no início ou no meio da frase, ok? Agora, vocês vão escrever as frases aqui de forma correta. Vejam que entre parênteses eu coloquei o verbo principal da frase e vocês vão identificar como vai ser posto, se vai ser passado contínuo ou passado simples. Vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente já volta. Então, pessoal, a primeira frase, he was sitting on the bank fishing when he saw a man's hat floating down the river. Ele estava sentado no banco de pesca quando viu o chapéu de um homem flutuando pelo rio. Então vejam aqui, nós poderíamos inverter essa posição? Poderíamos, mas nós temos no primeiro momento o passado contínuo e no segundo o passado simples. Fica a dica para vocês. To B, when I reached the street, I realized that I didn't know the Tom's number house. Quando eu cheguei na rua, eu percebi que eu não sabia o número da casa de Tom. Aqui nós temos só no passado simples, né? Porque nós temos reached, realized, didn't know. Então aqui realmente a estrutura fica só no passado, uma ação que já aconteceu. E na letra C, it was snowing heavily when he woke up. He remembered that Jack was coming for lunch. Estava nevando severamente quando ele acordou. Ele lembrou que Jack estava vindo para o almoço. Vejam que nessa frase nós temos, tanto na primeira parte quanto na segunda parte, as duas estruturas, o passado contínuo e o passado simples. Na primeira, was snowing e woke up. E na segunda, remembered, passado simples, was coming, passado contínuo. Ok? Agora, identify simple past or past continuous. Vocês vão observar cada uma das frases e vão colocar dentro do parêntese SP para simple past e past PC para past continuous. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Olá, pessoal. Harry Coover discovered the superglue in 1942. Harry Coover descobriu a supercola em 1942. A estrutura dessa frase é simple past, porque nós temos um verbo regular, discovered. Letra B. Coover was working in a Tennessee chemical company. Coover estava trabalhando numa empresa química do Tennessee. Aqui a nossa frase é past continuous. Como a gente identifica? Sempre verbo to be, was or were, e o verbo principal com ing. The Snowgoons were building an army according to Calvin. Então, os bonecos de neve estavam construindo um exército de acordo com Calvin. A nossa frase aqui é past continuous, porque nós temos were e building. E Coover realized the potential of the new substances. É simple past, porque nós temos também um verbo regular, realized. E a ação aqui não indica tempo, ela encerrou, ok? Agora, eu quero que vocês observem o texto sobre o raio-x e vocês vão completar o nosso texto com os verbos que estão em questão. Place, perform, notice, past and light up. Pay attention if it's past continuous or simple past, ok? Prestem atenção se é o passado contínuo ou o passado simples. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta. Olha lá, pessoal, observe o nosso texto. In 1895, physicist William Hotner was performing a routine experiment with cathode rays when he
noticed that a piece of fluorescent cardboard was lighting up. Então vejam que aqui lá em 1895, o físico William Röntgen estava trabalhando nos seus experimentos de rotina quando ele percebeu que uma parte de um material fluorescente começou a brilhar. He placed a thick screen between his cathode emitter and radiated cardboard, proving the particles of light passed through solid objects. Então ali ele percebeu, ele colocou esse pedaço entre os cátodos e emitiu uma radiação nesse material, provando que as partículas de luz cruzavam ou passavam através dos objetos sólidos. Agora, according to the chart, answer the questions. Então, de acordo com o nosso fragmento, eu quero que vocês respondam as duas perguntas. Röntgen realized, aqui nós temos, in 1985, physicist Wilhelm Röntgen was performing a Röntgen experiment with cathode rays when he noticed that a piece of fluorescent cardboard was lighting up. Então, que lá em 1895 ele estava fazendo os seus experimentos normal e ele percebeu que um pedaço de material fluorescente estava brilhando perto dos cátodos. Röntgen realized the importance of this discovery and made it the first X-ray image with a skeletal image of his wife's hand. Então ele percebeu naquele momento a importância da descoberta dele e fez o primeiro raio-x, a primeira imagem de raio-x, com a imagem da mão da esposa, de forma esquelética, que foi a figura que a gente viu no quadro anterior. Nossas perguntas são, letra A, how did Röntgen discover the X-ray? Como o físico descobriu o raio-x? E a letra B, what was his first X-ray? Qual foi a primeira tentativa dele do raio-x? Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, no caso nosso aqui, como Röntgen descobriu o raio-x? He noticed a piece of fluorescent cardboard was lighting up. Ele percebeu, no meio do processo da sua pesquisa, que um pedaço de material fluorescente estava brilhando. E o que foi o seu primeiro raio-x? He made a skeletal image of his wife's hand. Então ele chamou a esposa e usou de cobaia para fazer a sua primeira imagem de raio-x. Ok? What time is it? It's a quiz time. Check the correct alternative. Verifique a alternativa correta. The first X-ray picture, a primeira imagem de raio-x, was a candy bar, was a synthetic dye, or was a skeletal image of hand? Letra B. In Calvin's comic strip, na tirinha do Calvin, we find simple past and past continuous. Encontramos tanto o passado simples quanto o passado contínuo. We find simple past and past perfect. Encontramos o passado simples e o presente perfeito, o passado perfeito, desculpe. E letra C, we find an alien conspiracy. Encontramos uma conspiração alienígena. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, veja lá. The first X-ray picture, a primeira imagem do raio-x foi a skeletal image of a hand. Uma imagem esquelética de uma mão da esposa do físico. E no quadrinho do Calvin, ou na tirinha do Calvin, nós encontramos find simple past and past continuous. Encontramos tanto o passado simples quanto o passado contínuo. Ok? Deixo para vocês um pensamento do próprio Wilhelm Röntgen. If the hand be held between this charged tube and the screen, the darker shadow of the bones is seen within the slight dark shadow image of the hand itself. I shall use the expressions rays, X-rays. Então, se a mão está entre o tubo de descarga e a tela, a imagem escura dos nossos corpos será visto por essa imagem da mão ela própria. Eu usei essa expressão raios, ou raio-x, ok?
Então, na aula de hoje, pessoal, nós falamos sobre, sempre aprimoramos o nosso vocabulário, aprimoramos o nosso léxico através das tirinhas do Calvin, falamos sobre o passado contínuo e o passado simples e ainda verificamos mais uma descoberta que foi o raio-x. Ok? Stay home, be safe and see you.